Meu marido disse que era apenas uma reunião de negócios. Foi assim que tudo começou. Depois de 12 anos de casamento, eu já tinha aprendido a não fazer muitas perguntas quando Eduardo dizia que precisava da minha presença em algum jantar importante. Naquela manhã, ele apenas sorriu, colocou uma caixa sobre a cama e disse que queria que eu estivesse especialmente bonita naquela noite. Dentro havia um vestido azul marinho elegante, muito mais caro do que qualquer roupa que eu teria coragem de comprar para mim mesma. Por um instante, pensei que talvez ele estivesse tentando recuperar a proximidade que havíamos perdido nos últimos anos. Mas a ilusão desapareceu quando ele acrescentou, sem sequer olhar para mim: "Hoje é melhor você ouvir mais do que falar. O investidor prefere mulheres discretas." Eu apenas concordei com a cabeça. Não porque aquelas palavras não tivessem doído, mas porque discutir com Eduardo nunca mudava nada. Durante anos eu tinha aprendido que o silêncio, às vezes, evitava guerras que nunca poderiam ser vencidas. Meu nome é Clara, tenho 33 anos e moro em São Paulo. Antes de abandonar minha carreira, eu trabalhava na área de auditoria corporativa para empresas que negociavam com parceiros da América Latina. Passei quase 5 anos vivendo entre Santiago, Buenos Aires e Montevidéu. Foi nesse período que aprendi espanhol fluentemente. Eduardo sempre soube que eu havia morado fora, mas nunca se interessou em saber o quanto eu realmente tinha aprendido. Para ele, aquela parte da minha vida parecia não ter importância. Naquela noite chegamos a um restaurante sofisticado na Avenida Faria Lima. O lugar estava cheio de empresários, taças de cristal e conversas discretas. O investidor já nos esperava. Chamava-se Alejandro Vargas, um empresário chileno interessado em investir milhões de reais na empresa onde Eduardo trabalhava. Os dois começaram a conversar sobre contratos, hospitais, equipamentos médicos e projeções financeiras. Eu permanecia em silêncio, apenas observando. Quanto mais Eduardo falava, mais eu percebia pequenas contradições entre o que dizia e o que eu já tinha visto em alguns documentos esquecidos sobre a mesa do escritório de casa semanas antes. Então Alejandro fez uma pergunta mais delicada. Eduardo respirou fundo, olhou rapidamente para mim e mudou imediatamente para o espanhol. Foi nesse instante que tudo mudou. Ele acreditava com absoluta certeza que eu não entenderia uma única palavra. Os dois continuaram conversando normalmente enquanto eu mantinha a mesma expressão tranquila. Então Eduardo ergueu a taça, sorriu para Alejandro e disse uma frase que fez meu coração parar por alguns segundos. "Se o contrato for assinado amanhã, esta noite ela é sua." Alejandro não respondeu imediatamente. O sorriso dele desapareceu, e eu permaneci completamente imóvel, olhando para minha taça de vinho como se não tivesse entendido absolutamente nada. Naquele momento, meu marido ainda acreditava que o maior segredo daquela mesa continuava seguro. Ele não fazia ideia de que eu tinha entendido cada palavra que acabará de sair da boca dele. Eu levantei a taça lentamente, bebi um pequeno gole de água e sorri da mesma forma que tinha sorrido em tantos outros jantares durante o nosso casamento. Depois olhei para os dois e disse com toda a calma: "Com licença, vou ao banheiro por um instante." Eduardo nem levantou os olhos, apenas fez um gesto com a mão, completamente concentrado na conversa. Assim que fechei a porta do banheiro, meu corpo inteiro começou a tremer. Não de tristeza, de lucidez. Durante anos eu aceitei pequenas humilhações acreditando que eram apenas consequência do estresse do trabalho. Mas aquilo era diferente. Pela primeira vez eu tinha ouvido exatamente quem Eduardo realmente era quando acreditava que ninguém o entendia. Respirei fundo. Peguei o telefone e liguei para uma pessoa com quem eu não falava havia quase 7 anos. Camila Torres. Ela era advogada especializada em crimes financeiros e uma das melhores profissionais que eu conhecia. Havíamos trabalhado juntas quando eu ainda atuava em auditorias internacionais. Ela atendeu na terceira chamada. "Clara, preciso da sua ajuda." Contei apenas o essencial. "Meu marido acabará de me oferecer a um investidor durante uma negociação, e pior ainda, eu suspeitava que havia algo muito errado naquele contrato." Camila ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou apenas uma coisa: "Você tem certeza de que o investidor aceitou?" "Não, pelo contrário, ele ficou desconfortável." "Então volte para a mesa. Não confronte seu marido. Apenas ouça. Grave tudo o que puder."
Desliguei. Antes de sair do banheiro, ativei discretamente o gravador de voz do telefone e o coloquei dentro da bolsa. Quando voltei, Alejandro parecia ainda mais sério. Eduardo continuava falando em espanhol, convencido de que eu era apenas um enfeite naquela reunião. Depois que o dinheiro entrar, resolvemos o restante da documentação. Meu coração acelerou. Alejandro franziu a testa. Você me garantiu que todas as certificações já estavam prontas. Eduardo sorriu com confiança. Esses detalhes podem ser ajustados depois. O importante é fechar o investimento primeiro. Naquele instante compreendi que aquilo já não envolvia apenas o meu casamento. Havia algo muito maior acontecendo. Equipamentos médicos, hospitais, documentos, dinheiro, e possivelmente pessoas que poderiam ser prejudicadas. Alejandro apoiou lentamente o copo sobre a mesa. Pela primeira vez respondeu em um tom firme. Eu não faço negócios dessa maneira. Eduardo tentou rir, como se tudo fosse apenas um mal-entendido. Você está sendo cauteloso demais. Alejandro levantou os olhos e respondeu apenas, não, estou sendo responsável. O silêncio que tomou conta da mesa foi pesado. Eduardo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Tentou mudar de assunto, fez novas promessas e voltou a repetir que tudo seria resolvido depois da assinatura. Foi então que meu telefone vibrou discretamente dentro da bolsa. Era uma mensagem de Camila. Não diga que entende espanhol. Ainda não. Deixe ele continuar falando. Quanto mais ele falar, mais difícil será escapar depois. Naquele momento, olhei para Eduardo e percebi uma verdade que nunca tinha enxergado durante 12 anos de casamento. O homem sentado à minha frente não estava apenas mentindo para um investidor. Ele estava construindo uma armadilha, e eu fazia parte dela. Naquela noite voltamos para casa em completo silêncio. Eduardo dirigia como se nada tivesse acontecido. De vez em quando comentava sobre o trânsito ou sobre o quanto aquele investimento mudaria nossas vidas. Eu apenas concordava com pequenos gestos, escondendo tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Quando ele finalmente adormeceu, peguei meu computador e comecei a procurar informações que nunca imaginei precisar. A primeira coisa que fiz foi acessar meu relatório financeiro. Em menos de 5 minutos, senti o chão desaparecer sob meus pés. Havia 2 empréstimos empresariais registrados no meu nome. O valor ultrapassava 3 milhões de reais. Eu nunca tinha solicitado aqueles empréstimos. Continuei pesquisando. Encontrei uma empresa registrada em meu nome como sócia administradora. Eu nunca tinha aberto empresa alguma. Meu coração acelerou. Na manhã seguinte, esperei Eduardo sair para o trabalho. Assim que ouvi o portão da garagem fechar, fui direto ao escritório dele. A gaveta principal estava trancada, mas eu conhecia Eduardo bem demais. A senha do pequeno cofre era a mesma data de aniversário do pai dele. Na primeira tentativa, o cofre se abriu. Lá dentro havia pastas organizadas por datas. Peguei a primeira, meu passaporte, cópias dos meus documentos, contratos assinados, ou melhor, contratos com uma assinatura idêntica à minha, mas eu nunca tinha assinado nenhum deles. Continuei folheando os documentos. Então encontrei 2 relatórios diferentes sobre o mesmo equipamento médico. O primeiro dizia que os testes tinham sido aprovados. O segundo mostrava falhas graves de segurança. As datas eram exatamente as mesmas. A única diferença eram os resultados. Naquele instante percebi que Eduardo não estava apenas cometendo fraude financeira. Ele pretendia colocar equipamentos inseguros dentro de hospitais. Senti um frio percorrer meu corpo. No fundo da pasta havia ainda uma apólice de seguro de vida. Segurada Clara Menezes. Beneficiário principal, Eduardo Menezes. Valor segurado, 2 milhões de reais. A apólice havia sido contratada poucos meses antes. Sentei no chão do escritório tentando organizar os pensamentos. Talvez aquilo tudo tivesse uma explicação. Ou talvez eu estivesse finalmente enxergando um homem que nunca conheci de verdade. Fotografei cada documento. Coloquei tudo exatamente no mesmo lugar. Fechei o cofre. Antes de sair, encontrei um pendrive preso com uma pequena etiqueta escrita à mão.
Projeto Aurora. Levei o pendrive comigo. Dentro do carro, liguei imediatamente para Camila. Ela pediu que eu fosse até o escritório dela sem passar em casa. Quando abrimos os arquivos do pendrive, encontramos centenas de mensagens, planilhas, contratos e trocas de correios eletrônicos. Em uma das conversas, Eduardo escrevia para um gerente financeiro: se o investimento entrar antes da auditoria, ninguém nunca vai descobrir. Camila respirou fundo e fechou o computador. Depois olhou diretamente para mim. Clara, isso deixou de ser apenas um caso de traição. Seu marido pode estar envolvido em uma fraude milionária. Antes que eu pudesse responder, meu telefone começou a tocar. Era Eduardo. Atendi tentando manter a voz firme. Amor, preciso que você venha para casa hoje mais cedo. Por quê? Um representante do departamento jurídico vai passar lá esta noite. Ele fez uma breve pausa antes de completar. Você só precisa assinar um documento. É uma formalidade. Olhei para Camila. Ela já tinha entendido exatamente o que aquilo significava. E pela expressão no rosto dela, aquela assinatura poderia ser a armadilha definitiva que Eduardo estava preparando para mim. Eduardo chegou em casa pouco depois das 7 da noite acompanhado de um homem que se apresentou como Marcelo, advogado da empresa. Os dois se sentaram à mesa da sala de jantar e colocaram uma pasta diante de mim. Eduardo sorriu. É apenas uma confirmação administrativa. Depois disso, toda essa confusão termina. Abri o documento com calma. Enquanto fingia ler cada página, reconheci imediatamente meu nome ligado aos empréstimos, a empresa registrada sem meu conhecimento e a garantia financeira do projeto. Se eu assinasse aquilo, estaria confirmando que havia participado de tudo voluntariamente. Levantei os olhos e sorri. Posso fazer uma pergunta antes de assinar? Eduardo respondeu sem hesitar. Claro, então você está dizendo que eu sabia de todos esses contratos. Sabia, e autorizou você a assinar documentos em meu nome. Ele respirou fundo, já impaciente. Você sempre confiou em mim. Era apenas uma formalidade. Olhei discretamente para Camila, que observava tudo da sala ao lado através da porta entreaberta. Conforme havíamos combinado, aquela reunião estava sendo gravada legalmente. Voltei a olhar para Eduardo. E se alguma coisa desse errado? Ele deu de ombros. Nada vai dar errado. Mas se der, ele respondeu exatamente como sempre fazia quando acreditava estar no controle. Você assume a responsabilidade primeiro. Depois eu resolvo. Aquelas palavras encerraram qualquer dúvida que ainda pudesse existir. Fechei a pasta lentamente. Empurrei os documentos de volta para o outro lado da mesa. Então eu não vou assinar. O sorriso dele desapareceu. Clara, não torne isso mais difícil. Nesse instante, a porta da sala se abriu. Camila entrou acompanhada de 2 investigadores e de representantes da polícia especializada em crimes financeiros. O advogado ao lado de Eduardo empalideceu. Camila colocou sobre a mesa uma pasta muito maior. Lá estavam as gravações do restaurante, os documentos falsificados, os relatórios originais, os registros bancários, as mensagens encontradas no pendrive e a perícia que comprovava que minha assinatura havia sido falsificada. Eduardo tentou negar, tentou culpar funcionários, tentou dizer que tudo era um mal-entendido, mas cada nova mentira era desmontada por uma prova. Quando ouviu a gravação da própria voz dizendo que eu assumiria toda a responsabilidade caso o negócio fracassasse, ele finalmente ficou em silêncio. Os investigadores informaram que todos os bens ligados ao esquema seriam bloqueados até o fim da investigação. Enquanto levavam Eduardo para prestar depoimento, ele ainda olhou para mim e perguntou: depois de tudo que fiz por você, era assim que ia terminar? Respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, não senti medo. Respondi apenas: não. Foi você quem terminou tudo no momento em que acreditou que meu silêncio significava ignorância. Meses depois, pedi o divórcio. Meu nome foi retirado oficialmente de todas as dívidas. A empresa fantasma foi encerrada. Os hospitais receberam os verdadeiros relatórios antes que qualquer equipamento fosse entregue. Voltei a trabalhar na área de auditoria, reconstruí minha carreira e comprei um pequeno apartamento em São Paulo que, pela primeira vez, realmente parecia meu.
Às vezes ainda lembro daquela reunião de negócios, não porque foi o pior dia da minha vida, mas porque foi o dia em que parei de acreditar nas explicações de um homem que mentia com facilidade e comecei a confiar naquilo que eu mesma tinha ouvido. Foi exatamente naquele jantar que perdi um casamento, e foi exatamente naquele jantar que recuperei a minha liberdade. O que você teria feito no meu lugar? Se esta história fez você refletir, conte sua opinião nos comentários e inscreva-se